E hoje nós iremos trabalhar o gênero poema, que é o nosso próximo conteúdo proposto aí. Gênero muito interessante, né? Muito bom de trabalhar. Vamos diferenciar um pouquinho, né, da forma que nós aprendemos lá no passado, porque quando nós aprendemos o poema, nós aprendemos apenas a estrutura do poema ali, nem que ele é estruturado em versos e estrofes, mas ele vai além desses versos e dessas estrofes também, tá? Nós vamos aprender algo além disso aí, certo? Então vamos lá. O poema ele é um gênero, né? E como esse gênero literário aí, porque o poema é um texto, né, literário escrito em versos, tá? Que estão distribuídos em estrofes. Então nós temos a estrutura do poema, versos e estrofes, que nós vamos ver o que significa cada um logo no próximo slide. Esses versos podem ser regulares, brancos ou livres. Nós vamos entender o que são os versos regulares, os versos brancos ou livres. Se for composto por versos regulares, esse texto poderá apresentar diversos tipos de rimas. Também pode ser narrativo, dramático ou lírico. Essa parte de texto, né, de poema narrativo, dramático e lírico, é para um outro momento. O que nós vamos aprender agora de imediato? O que é um poema, que nós vimos, que ele é um texto escrito em verso, a sua estrutura, que é composto por versos e estrofes. Nós vamos ver um pouquinho com relação a rimas, a musicalidade que existe dentro do poema ou não, e sobre os versos, certo? E mais em seguida, logo à frente, nós vamos ver um pouquinho sobre o soneto, que é um poema também tão importante quanto os outros poemas propostos, tá bom? Então vamos passar para o próximo. Então vamos lá. Para entendermos melhor, né, o que é um poema, nós temos que saber a estrutura. Eu sei que ele é estruturado em verso, né? O que é um verso? Na linguagem literária, ó, o verso representa cada linha da poesia ou do poema, né? E formam essas estrofes. Então, cada linha que eu tenho ali na minha estrofe é um verso, certo? Esses versos, eles podem ser regulares, com métricas e rimas, tá? Essa métrica aí também nós vamos ver logo na frente, porque a métrica equivale à medida do verso. Os versos têm medidas, que nós fazemos a escansão de sílabas ali para saber essa métrica proposta, tá? Eles podem ser brancos, né, com métrica e sem rimas. Não é obrigatório ter rimas no poema, não existe isso. Eu posso fazer um poema de qualquer coisa que não tenha rimas, né? Caso seja uma poesia, aí sim eu tenho que ter uma rima, porque vai ter que ter uma musicalidade, e nós sabemos que a poesia vai diferenciar com relação aos poemas, em relação aos poemas, devido à emoção que ela vai transmitir para o leitor, tá? A poesia posso encontrar ela em qualquer lugar. Posso encontrar ela em uma letra de música, eu posso encontrar a poesia em uma flor, eu posso encontrar a poesia em uma pessoa, tá? Então depende da emoção, né, de quem está lendo ali. A poesia tem essa obrigação de transmitir a emoção para o leitor. O poema não, o poema já é mais tranquilo. Lógico que se tem rimas, ele vai o quê? Soar melhor aos nossos ouvidos. Quem vai ler, né, vai ler com uma sonoridade maior, e quem vai ouvir com aquela musicalidade também, né, proposta ali, certo? Então, nós temos os versos livres também, sem métrica e sem rimas, por isso que nós falamos que o poema ele não tem essa obrigação de ser rimado, tá? Até por causa dos versos livres aí, certo? Tá, então nós sabemos que nosso poema contém verso. Verso é cada linha da estrofe. E o que é estrofe? A estrofe é o conjunto de versos, tá? O conjunto de versos é chamado de estrofes, sendo que o número de versos pode variar em cada estrofe. Eu posso ter uma estrofe ali com 3 versos, eu posso ter a minha segunda estrofe com 4 versos, a minha terceira estrofe com 2 versos, então ela pode variar, certo? Com exceção ao soneto que nós vamos ver logo à frente.
Assim, de acordo com o número de versos que compõem as estrofes, elas são classificadas em. Olha só, então eu tenho a minha divisão ali. Eu sei que cada linha é um verso. A estrofe é o conjunto de versos. Então, de acordo com o número de versos que aparecem em cada estrofe, eu tenho a minha classificação. Eu posso ter uma única estrofe, deixa eu fazer uma representação para vocês. Vamos supor que eu estou escrevendo um poema. Escrevi uma estrofe. Essa minha estrofe aqui, ela pode ter apenas um único verso. Nós falamos em conjunto de versos, mas existem poemas que têm estrofes com apenas um verso. Então, se tem um verso só, chama-se monóstico, tá? Estrofe de um verso só. Dístico, estrofes que vão ter dois versos ou mais. Então, nessa segunda estrofe, eu posso ter dois versos ou mais, certo? Terceto, estrofes que têm três versos. Quarteto, ou quadro, estrofes que têm quatro versos. Quintilha, tá? Estrofe que tem 5 versos. E sextilha, estrofes que têm 6 versos. Então, monóstico, um verso só. Dístico, 2 versos na estrofe. Vamos supor que esse aqui eu estou fazendo as estrofes. O terceto aqui vai ter 3 versos, certo? O nosso quarteto aqui, ele vai ter 4 versos. Então, 4 linhas, né? A quintilha, né? Ele vai ter 5 versos. 1, 2, 3, 4, 5. A sextilha vai ter 6 versos, certo? 4, 5, 6. Então, essa é a nossa distribuição. Então, de acordo com o número de versos, eu classifico as estrofes. Uma estrofe com verso monóstico. Estrofe com 2 versos, dísticos. Estrofe com 3 versos, terceto. Estrofe com 4 versos, quarteto. Estrofe com 5 versos, quintilha. Estrofe com 6 versos, sextilha. Vamos dar sequência na quantidade de versos das estrofes no próximo slide. Dando sequência, continuando a quantidade de versos nas estrofes, septilha chama a estrofe que tem 7 versos. Então, eu tenho uma estrofe ali, vai ser uma estrofe grande, né? Vai ter 7 versos. Oitava é uma estrofe que tem 8 versos. Desculpa. Nona é uma estrofe que tem 9 versos. Décima é uma estrofe que tem 10 versos. Ah, professora, existem estrofes que têm 10 versos? Sim, existem estrofes com muito mais versos aí pela frente, tá? Que vai entrar lá naqueles poemas que nós vimos lá atrás, que eu falei que eu vou explicar para vocês ainda. Narrativo, dramático e lírico, certo? Então, e nós temos também as estrofes irregulares, que são aquelas estrofes que têm mais de 10 versos aí dentro dela, certinho? Então, eu tenho a minha distribuição, cada linha é um verso, né? A estrofe é o conjunto de versos e essas estrofes são classificadas. Um verso monóstico, 2 versos dísticos, 3 versos tercetos e assim sucessivamente, ok? Rima. Olha só, essas rimas aqui, elas estão associadas à sonoridade, ao som, né, à melodia, né, dos poemas em que acontece com a aproximação sonora entre palavras e expressões. São aquelas palavrinhas ali que vai ter uma sonoridade igual, né, vai soar da mesma forma. No entanto, há poemas que não possuem rimas, que foi o caso que eu falei para vocês. Esses poemas que não têm rimas, eles são chamados de versos brancos, ok? Já os poemas que têm rimas, essas rimas têm classificações. Como que são classificadas cada esquema de rimas ali dentro das estrofes? Nós temos as rimas alternadas, que é super fácil fazer essa classificação. Nós vamos ver no próximo slide. Nós temos as rimas opostas, nós temos as rimas emparelhadas e nós temos as rimas internas. Vamos ver o que significa cada uma dessas rimas aqui propostas, tá? Então, dependendo do esquema de rimas utilizados no poema, elas são classificadas em alternadas, opostas, emparelhadas e internas. É muito simples de fazer
essa classificação de rimas. Vamos ver no próximo slide. Olha só no nosso exemplo que nós temos aqui. Rimas alternadas, é a classificação de rimas que eu falei para vocês. Quando de um lado rimam os versos ímpares, o primeiro com o terceiro e o outro, né? Os versos pares. Olha só, nós temos essas rimas alternadas, nós começamos a classificação das rimas sempre pela rima A. Presta bastante atenção. Então, a alternada vai sofrer uma alternância. Então, eu vou alternar a minha ordem. Olha só como que ficou nesse trecho aqui desse poema. Minha desgraça não é ser poeta, nem a terra de amor não ter um eco. É meu anjo de Deus, o meu planeta. Tratar-me como trata-se um boneco. Olha só, eu vi aqui que as rimas alternadas, quando de um lado rimam os versos ímpares, o primeiro com o terceiro. Então, a minha rima primeira aqui começou com rima A. Essa rima A aqui, que é o primeiro, vai rimar lá com o terceiro verso. Então, o terceiro verso vai ser rima A também. Eu tenho que observar a terminação de cada palavra ali. No segundo verso, eco. Eco rima com boneco. O meu eco ele vai ser rima B e automaticamente no meu quarto verso também vai ser rima B. Então, nesse esquema de rimas alternadas que sofrem alternância, a primeira rima vai ser A segunda vai ser B. A primeira rima com a terceira e a segunda rima com a quarta. Então, por isso que nós temos AB, AB. Olha a alternância que sofreu, certo? Não é difícil fazer. A única coisa que nós temos que memorizar é o nome. Como que chama esse esquema de rimas AB, AB? Eu sei que vai ser rima alternada. Por quê? A primeira rima do primeiro verso rima com a terceira, com o terceiro verso. O segundo verso rima com o quarto verso, ok? Rimas opostas ou interpoladas. Quando o primeiro verso rima com o quarto e o segundo com o terceiro. Aí fica nosso esquema AB, BA. Olha só. Relíquia íntima. Ilustríssimo, caro e velho amigo. Amigo, a minha rima é A. Eu vou ter que observar se a segunda rima também vai ser A. Se ela não for A, né, se não tiver nenhuma palavra que rima com amigo, ela vai ser rima B. Saberás que por motivo urgente, urgente rima B, certo? Na quinta-feira, 9 do corrente. Corrente rima com urgente, não rima? Urgente não é rima B? Então, corrente também vai ser rima B. Preciso muito de falar contigo. Contigo rima com amigo. Então, amigo não é rima A? Então, contigo também vai ser rima A. Olha só, ficou o quê? Interpolada oposta. AB, BA, certo? A alternada é AB, AB. A interpolada sempre vai ser esse esquema. AB, BA. É eu prestar atenção no final das palavras que rimam. E eu começo pela rima A, certo? Vamos passar para a próxima. Olha, a nossa outra classificação das rimas. Rimas emparelhadas, o próprio nome já fala, não tem como a gente errar isso aqui. Elas vêm juntinhas ali, uma emparelhada à outra. Então, como que eu vou fazer minha classificação? Como que ela vai ficar? A ABB, olha aqui, emparelhada, ó, a ABB. Então, vamos lá. Vagueio campos noturnos, rima A, certo? Muros soturnos, rima A. Paredes de solidão, rima B. E sufoca minha canção, rima B. Por que ficou esse esquema? Soturno, noturno rima com soturnos, solidão rima com canção. Olha só, não tem dúvida, gente. É muito simples esse. Para mim, essa é a parte mais fácil com relação a essa preocupação com as rimas, tá? Então, esse esquema fica A, B, B,
que chama-se rimas emparelhadas. Elas vêm juntinhas ali, umas das outras, ok? As rimas internas também são chamadas de rimas coroadas. Por um lado, são bem mais esquecidas no momento da escrita poética, porque geralmente o poeta faz a rima ali bem no finalzinho que nós já identificamos com clareza. Ela ocorre ainda dentro do verso, seja com uma palavra que também está no meio do verso, seja com a palavra externa. Olha só, pode acontecer de ter uma palavra externa no primeiro verso e a palavra interna no segundo verso, que vai rimar com aquela palavra externa do primeiro verso. Vamos ver aqui o exemplo que nós temos. Então, vamos ver nosso esquema de rimas internas aqui, lembrando, né, que pode ter a rima externa no primeiro verso e a rima interna no segundo verso, certo? De repente, do riso fez seu pranto. Olha, pranto está até destacado de vermelho aqui, nossa primeira rima. Silencioso e branco como bruma. Branco rima com pranto. Então, eu vou ter uma rima externa que vai rimar com a rima interna, ok? E das bocas unidas fez-se espuma. E das mãos espalmadas fez-se o espanto. Certinho? Vinícius de Moraes. Quando eu for fazer a minha classificação de rimas, lógico que eu vou observar as rimas finais aqui, tá? Olha o nosso próximo exemplo. Anjo sem pátria, fada errante. Errante é nossa rima externa. Perto ou distante, que de mim tu vais. Distante rima com errante, ok? Então, distante rima com errante, distante, errante nossa rima externa e distante nossa rima interna. Há de seguir-te uma saudade infinda, hebreia linda que dormindo está. Tomás Ribeiro. Então, nesse esquema de rimas internas aqui, ou rimas coroadas que nós temos, é dessa forma que ela vai existir, certo? Nós temos, ainda pela frente aí, o nosso soneto que nós vamos estudar, a estrutura do soneto, que é uma estrutura muito gostosa e muito fácil de identificar, tá bom? Então, vamos ver nosso próximo passo aqui, que é o soneto. Olha só, não podemos estudar poemas sem deixar de ver soneto. Um faz parte do outro, certo? Nós temos poemas com várias estruturas ali, lógico, né? Mas nós temos um específico, que é o soneto. Por que esse soneto ele é especial, ele é específico, tá? Existem alguns poemas que apresentam uma regra, uma forma fixa quanto ao número de versos. E isso acontece aqui no soneto. Por que que ele é diferenciado? Porque o soneto, a composição dele, ele é composto por 2 quartetos e 2 tercetos. 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. Essa sempre será a estrutura do soneto. Eu não posso mudar essa estrutura, não é permitido eu mudar. Se eu pedir para vocês, por exemplo, produzirem um soneto, vocês vão ter que saber que as 2 primeiras estrofes ali, os 2 primeiros conjuntos de versos, terão que ter 4 versos na primeira estrofe, que vai dar um quarteto, 4 versos na segunda estrofe, que vai dar outro quarteto. 3 versos na terceira estrofe, que vai dar um terceto, e 3 versos na quarta estrofe, que vai dar outro terceto, certo? Olha só, ele é caracterizado com a presença de 14 versos, normalmente possui 10 sílabas poéticas, nós vamos estudar essas sílabas poéticas aqui separadamente, que é um pouquinho complicado, não vou passar para vocês agora. Ou seja, versos decassílabos ou alexandrinos, certo? Esses versos são organizados em 2 quartetos, que eu falei para vocês, e 2 tercetos. 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. Vamos ver agora no próximo slide como que é essa composição. Olha só, então vamos ver aqui a composição, como é composto o soneto. Todo poema tem a sua estrutura que nós vimos. O poema é estruturado em estrofes e versos. Verso é cada linha, estrofe é o conjunto de linhas, de versos ali. No soneto, ele tem essa forma fixa, ele não vai mudar a forma dele, tá? A forma será a mesma. Então, no soneto, sempre que vocês se depararem com um poema nessa estrutura que eu estou mostrando para vocês aqui, é um soneto. Eu vou ter 2 quartetos e 2
tercetos. O que significa? 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. As 2 primeiras estrofes têm 4, as 2 últimas estrofes têm 3. Olha a nossa composição, ó. 1 verso, 2 versos, 3 versos, 4 versos. Um quarteto, uma estrofe com 4. 1 verso, 2 versos, 3 versos, 4 versos. Segundo quarteto, né? A segunda estrofe com 4. Olha o terceiro. 1 verso, 2 versos, 3 versos. Terceto, certo? Uma estrofe com 3 versos. 1 verso, 2 versos, 3 versos. Outro terceto, outra estrofe com 3 versos. Esse soneto sempre vai ter 2 quartetos e 2 tercetos, totalizando 14 versos no total, certo? Então, um total de 14 versos. E a distribuição deles sempre vai ser essa aqui. Ah, professora, mas eu quero fazer um esquema de rimas. Vamos lá fazer o esquema de rimas dele. Vamos ver como vai ficar. Ó, amor é um fogo que arde sem se ver. Ver é a rima A. É ferida que dói e não se sente. Sente a rima B, certo? É um contentamento descontente. Rima B. É dor que desatina sem doer. Rima A, tá? Por que ficou esse esquema? Primeiro verso rima com o último verso, segundo rima com o terceiro. Então, eu tenho o esquema AB, BA, certinho? Então, essa é a nossa estrutura do soneto. Espero que tenha compreendido essa parte aí. Nós sabemos que é muita coisa, né, para memorizar, mas como eu falei para vocês, eu vi só a parte básica da estrutura, só recapitulando um pouquinho, né? O poema ele é estruturado em versos e estrofes, certo? Lembrando que o poema pode ter rimas ou não. Se ele tem rimas, ele vai ter um esquema de rimas ali, uma estrutura, uma sonoridade maior. Se ele não tem rimas, ele vai ter versos brancos, né, ou versos livres, que é um poema sem rimas. Vai prejudicar? Não, não prejudica. É um poema do mesmo jeito por causa da sua estrutura, mas ele não vai ter a sonoridade, né? Aquele som não vai soar legal ao nosso ouvido, nem para quem está lendo, né, recitando, declamando, nem para quem está ouvindo. Quanto mais rimado for, mais melodia vai ter uma musicalidade maior, certo? Nós vimos o esquema de rimas aí, as rimas alternadas, as rimas emparelhadas, as rimas opostas e as rimas internas, certo? Qualquer dúvida, volta ao vídeo, assiste mais uma vez. A gente não consegue pegar de uma única vez, né? Muita regrinha aí. E depois, na próxima aula, nós vamos ver a parte dos tipos de poemas que existem, né? Os dramáticos, que eu falei para vocês, dramático, narrativo e lírico, tá? Cada um separado, para não confundir a cabecinha de vocês, tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição e até nossa próxima aula, se Deus quiser.